Olá! Em um determinado momento da sua vida ou em alguma situação específica, você já sentiu que tudo o que você precisava era apenas de uma oportunidade? Talvez para um trabalho específico, por exemplo. Você já desejou muito trabalhar em uma área específica ou talvez para uma empresa específica e tudo que você mais queria era uma oportunidade? E com relação a uma realização pessoal ou um sonho? Se você assistiu o meu vídeo de como eu consegui me mudar do Brasil para Nova Zelândia, você sabe que foi a primeira vez na minha vida em que um sonho se realizava e que eu só consegui realizar esse sonho porque foi me dada uma oportunidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje, de como uma oportunidade pode mudar completamente as nossas vidas. Um outro exemplo que eu tenho próximo a mim é o meu irmão mais novo. Ele sempre gostou muito de jogar futebol e ele era muito bom, muito habilidoso e ele se divertia muito jogando futebol. Mas infelizmente, devido às condições financeiras da nossa família e o lugar em que a gente morava, ele nunca teve oportunidade de seguir essa profissão. E é uma coisa que eu lamento, porque eu realmente acredito que se ele tivesse tido a oportunidade de seguir a profissão como um jogador de futebol, ele teria tido muito sucesso e teria sido muito feliz. Outra coisa que sempre me vem à cabeça e que você provavelmente já deve ter ouvido é aquela velha frase que diz: nós estamos todos no mesmo barco. Mas conforme a vida vai passando, você percebe que talvez estejamos no mesmo mar. Mas enquanto alguns estão ali em um barquinho de madeira, remando e lutando para sobreviver a cada tempestade, outros já nasceram em um iate. Eles conseguem viver neste mar de forma muito mais fácil e de forma muito mais prazerosa. Enquanto alguns podem jogar o jogo da vida com todos os recursos disponíveis, outros precisam jogar no nível hard e fazer todo o possível para sobreviver e ao mesmo tempo não se corromper. E por que eu senti vontade de falar sobre isso especificamente hoje? Bom, eu gosto muito de assistir animes. E eu sempre reflito muito sobre as histórias, sobre o desenvolvimento dos personagens, e eu muitas vezes me emociono enquanto eu estou assistindo esses animes. As pessoas que criam essas histórias em mangás, em animes, eles tentam sempre motivar as pessoas. E por isso, muitas das histórias que são contadas ali nos animes têm o objetivo de incentivar e motivar as pessoas a lutarem, a não desistirem dos seus sonhos, a terem esperança. Em 2024 e 2025, um dos animes mais vistos do mundo, e que inclusive ganhou o prêmio de melhor anime do ano em 2025, se chama Solo Leveling. E o Anime Award vai para... Solo Leveling. A animação é baseada em um mangá sul-coreano, escrito por Chu Gong. E sim, é um anime lindo em todos os aspectos. História, animação, relacionamentos, desenvolvimento de personagens, relacionamento familiar, amizade. Se você ainda não assistiu, fica aqui a minha recomendação. Mas além da animação belíssima e das lutas incríveis para quem gosta, o que me chamou muito a atenção logo no começo foi o fato de que o protagonista, Sung Jin-woo, apesar de ser uma pessoa honrada, trabalhadora, dedicada, esforçada e que trabalhava duro, até mesmo arriscando a própria vida para pagar os estudos da irmã mais nova e o tratamento hospitalar da mãe, ainda assim, ele era uma pessoa muito fraca, fisicamente falando, e pobre. Mas ele não tinha escolha, ele não tinha um pai presente, a irmã ainda era nova, ainda estava estudando, ele queria pagar os estudos da irmã dele, ele precisava pagar o tratamento hospitalar da mãe dele e ele era o único que podia trabalhar e cuidar das duas. Então ele arriscava a vida dele fazendo o trabalho que ele precisava fazer. Mas por ser uma pessoa muito fraca, ele era motivo de zombarias. Ele era chamado de o mais fraco do país. E muitas vezes, durante as missões, as pessoas se recusavam a dividir com ele aquilo que eles tinham recebido como pagamento durante as missões. Porque eles diziam que ele era muito fraco e que ele não tinha ajudado em nada.
Conto com vocês hoje de novo. Aquele garoto é o caçador mais fraco da humanidade. Jinwoo, por acaso você só faz isso por teimosia? Fala pra mim. Tá tudo bem. A culpa é minha por ser tão fraco assim. Eu sou o único que pode sustentar a família. Eu preciso desse dinheiro. Vamos lá! Quando eu vi ele enfrentando o que ele tinha que enfrentar, mesmo sendo fraco, mesmo sem recursos, simplesmente porque ele precisava fazer aquilo, ao mesmo tempo em que eu sentia um pouco de pena, eu também sentia admiração. Mesmo sendo o mais fraco e apenas com uma faquinha na mão, ele enfrentava o medo e ia para as missões. Mas um dia ele foi percebido, ele foi notado por alguém que poderia dar a ele uma oportunidade. Eu ainda preciso sobreviver a isso. Mesmo assim, eu me esforcei tanto para chegar até aqui. Se eu tivesse mais uma chance. Toda a bravura, toda a coragem, todo o sofrimento pelo qual ele passou chamou a atenção de alguém que poderia dar a ele as ferramentas que ele precisava para se tornar alguém melhor. Mas veja, foi dada a ele a oportunidade de crescer, de se desenvolver, mas não de graça, não de uma beijada. Ele tinha a oportunidade de mostrar o seu valor, mas ele teria que conquistar tudo através do seu próprio esforço. Você precisa cuidar melhor de você. Eu fiquei super preocupada. Avançar ou recuar, certo? Vamos lá. O equipamento tá pronto. Eu farei tudo o que for necessário. Eu vou contra o chefe sem meu grupo, mas eu não tenho escolha. E depois de um tempo, ele até poderia utilizar isso para ser famoso, para ser rico, mas mesmo assim o que ele escolhe é continuar no anonimato. Ele utiliza essa oportunidade para o próprio crescimento pessoal. E é daí que vem o nome do mangá e anime. Solo Leveling, nivelamento solo. Ou seja, ele está se desenvolvendo, se aperfeiçoando sozinho. E é claro que ele usa os recursos que ele vai adquirindo ao longo das missões para cuidar da irmã, para pagar os estudos dela para que ela não precisasse trabalhar e também para tentar conseguir uma cura para a doença da mãe dele que estava no hospital. A forma com que o Sung Jin-woo consegue acessar os recursos daquela realidade e as missões para que ele fique cada vez mais forte, mais inteligente e consequentemente consiga ainda mais recursos é apresentado de forma brilhante. Eu não quero ficar aqui dando detalhes do anime e da história para não estragar a sua experiência. Mas se você gosta de boas histórias, se você gosta de RPG, se você gosta de videogames ou simplesmente de animes de ação, você definitivamente deveria assistir Solo Leveling. Não pode ser. O que eu faço? Porque eu sou fraco, eu recebo aquele apelido sem graça. Porque eu sou fraco, ninguém me leva a sério. Eu vou lutar com tudo. Enquanto eu estiver vivo, lutar com tudo é tudo que eu posso fazer. Então eu obedeço até mesmo essa regra idiota. Histórias assim me trazem esperança, sabe? Me fazem pensar que sim, que é possível. Por mais que você esteja sem condições, sem as ferramentas que você precisa, sem oportunidades e que tudo pareça estar contra você, ainda assim é possível. Eu realmente acredito que se você fizer tudo certo, não desistir e continuar se esforçando, mais cedo ou mais tarde você terá a oportunidade de mostrar o seu valor. Não de mão beijada, não de graça, mas sim através do seu esforço. E uma vez que você tenha essa oportunidade, aí só depende de você. Porque uma vez que você tem a oportunidade e todas as ferramentas que você precisa para conseguir aquilo que você queria, para conquistar os seus objetivos, como diria o professor Clóvis de Barros, o resto é só preguiça e covardia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu desejo de coração que, se você ainda não teve a oportunidade que você está buscando, que você não desista, porque mais cedo ou mais tarde essa oportunidade vai aparecer. Muito obrigado pelo seu tempo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.